A inovação e as novas tecnologias surgem em velocidades cada vez mais altas. Nunca antes na história da humanidade as pessoas tiveram que lidar com a quantidade de informações e com a rapidez das mudanças que nós estamos lidando hoje. Como isso afeta as nossas mentes? Eu sou Fábio Pando e você está no New Horizons, uma série de entrevistas que nós fazemos sempre às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 19 horas. Nós conversamos com pessoas de diferentes perfis que vêm trazer a sua visão sobre sempre o mesmo tema, inovação. Todas as entrevistas que já aconteceram você pode assistir entrando no nosso site, no www.horizonconsulting.com.br. Você entra lá e logo na homepage você tem algumas opções, uma delas é New Horizons. Clique lá, desça e você verá então todas as entrevistas já realizadas e a programação das próximas entrevistas. O objetivo nosso é promover o debate, promover a informação, para que a gente possa então, ouvindo a opinião de alguns especialistas em suas áreas, poder formar a nossa própria opinião. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa, ele não é um executivo de uma grande empresa, como nós já trouxemos aqui vários. Nós vamos falar hoje com Jung-Woo Kim. O Jung-Woo Kim, ele é cientista social, mestre e doutor em antropologia pela USP. Realizou pesquisas relacionadas com cybercultura, biocibernética e biomedicina. Pela sua tese de doutorado, recebeu o Prêmio CAPES de Antropologia e o Grande Prêmio CAPES Sérgio Buarque de Holanda, na área de Humanidades. Atualmente é pesquisador de pós-doutorado da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Vamos ver aqui. O João está entrando. Será uma conversa muito interessante. Não tenho dúvida disso. Vamos ver aqui. Conectando. Espera um pouquinho aqui. Alô? Alô. Ju? É a câmera que está ao contrário. Espera aí. Isso. Estão me ouvindo? Aê! Tô sim. Tudo bem, Jun? Ouve bem? Tudo Sim, jóia. ouço bem. E você, também? Tudo bem. Como vão as coisas na pandemia? Tocando, né? Tocando aí a vida. Que bom, João. Bom que você conseguiu aqui, a gente conseguiu um horário para conversar. É um prazer enorme ter você aqui no New Horizons. A gente, como eu falei aqui já, a gente está desde junho fazendo essas entrevistas, segundas e quartas, 18h30, com o mesmo objetivo, cada pessoa trazer sua visão sobre inovação. No seu caso, eu acho que é uma abordagem super interessante, porque você tem toda uma especialização, é um cientista que trata muito das questões humanas, Então, gente, o Jun é uma pessoa que sempre quando eu preciso discutir algum assunto um pouco mais complexo, eu penso nas pessoas inteligentes que eu conheço. Uma das primeiras pessoas que sempre aparece na minha cabeça é o Jun, Então, é muito legal ter você aqui, Jun. Obrigado. E eu queria já começar, a gente tem aqui um tempo limitado, das 18h30 às 19 horas. Então, já queria ir direto ao assunto. Primeiro, João, qual que foi o tema das suas teses, mestrado, doutorado, só para o pessoal ter uma ideia do que você anda estudando. Bom, primeiro agradecer o convite, as palavras generosas, não é tudo isso. Sim. Mas, enfim, falando das teses, no mestrado eu basicamente estudei como o espaço virtual, o cyberespaço e os ciborgues eram materializados no cinema. Aí, a partir disso aí, eu fiz pesquisas desde os filmes ali dos anos 20, começando por Metrópolis, e cheguei até na época em The Matrix, porque o mestrado acontece ali em 2000 e pouco. Aí o doutorado, que é a pesquisa mais relevante, ela foi feita como uma derivação do mestrado. Qual que era a ideia? Onde é que estão ciborgues de verdade no mundo atual? Aí, fazendo uma pesquisa preliminar, descobri o seguinte, que
O ciborgue que a gente vê nos filmes, ele não existe ainda. É. Mas a gente tem técnicas e tecnologias de reconstrução do corpo. Então, eu foquei inicialmente em 3 grandes áreas, que era a lesão medular, a amputação de membros inferiores e transplante de órgãos. Aí o que acontece? Transplante de órgãos eu deixei de lado por questões metodológicas, porque eu precisava basicamente de 2 grandes grupos para comparar. Então, na minha pesquisa, eu comparei os lesados medulares com os amputados de membros inferiores e ver como a tecnologia influiu na percepção social que a gente tem deles e como ajuda ou não na reabilitação deles. Uhum. Basicamente, é pegar um frame aí de tempo histórico e olhar e falar, bom, os 2 grandes grupos, eles eram, antigamente, objetos do mesmo tipo de estigma. Resumindo numa palavra, eles eram considerados aleijados. Certo. Aí o que acontece? Já na virada do século XXI, a gente tem ali os amputados se separando das pessoas que estão com lesão medular, com a cadeira de rodas, e elas são vistas como ciborgues, apesar delas não se verem como ciborgues, porque parte da minha pesquisa foi entrevistar cadeirantes, entrevistar amputados, e eles não se veem como ciborgues, mas a sociedade os vê assim. Uhum. E aí eu trabalho o tema do estigma e como o estigma, o fenômeno do estigma, que basicamente é a derivação de defeitos secundários a partir do que é percebido como defeito original. Isso é uma teoria do Irving Goffman, que é um sociólogo americano. E um exemplo básico a pessoa é surda, logo tem problemas intelectuais. Isso é uma coisa muito comum em termos de fenômeno de estigma. Você deriva um defeito secundário a partir de um defeito que você considera como original. E geralmente o estigma ele vai se desdobrando em outros estigmas. Coisas que eu peguei na pesquisa de campo. Os cadeirantes eles são tratados geralmente como excluídos sociais. Não é raro que deem moedas a cadeirante, mesmo que ele não seja pedinte. Uhum. Então você já desqualifica o cadeirante como uma pessoa que não está incluída economicamente porque ela está numa cadeira de rodas. Uhum. E aí eu comparei na tese como é que está a evolução da reabilitação da lesão medular em comparação à reabilitação dos amputados. Uhum. E a conclusão básica é que existe ali no mundo científico um drive que é também social, porque o cientista, tanto quanto a pessoa que não é cientista, está, vamos dizer, sujeita aos mesmos preconceitos, aos mesmos estigmas. Então, uma das conclusões, ou na verdade é mais um questionamento que aqui cheguei, os exoesqueletos na época estavam assim em voga, né? Ia ser assim a solução do cadeirante. A pesquisa eu terminei em 2012. Até hoje a gente não vê isso de fato acontecendo como um processo de reabilitação de cadeirante. Né? Uhum. A pessoa que vai lá e pensa num projeto no exoesqueleto, naquela época estava ali estimado em torno de $120 mil cada exoesqueleto. O exoesqueleto é feito porque é uma necessidade primária do cadeirante ou porque nós temos dificuldade de lidar com o cadeirante. Porque o cadeirante incomoda. Sim. Então, a minha tese meio que termina nesse ponto. Sim, sim. Qual que é realmente o driver do cara que vai lá e fala, esse cara precisa de um exoesqueleto. Quando o cadeirante ele tem dezenas de outros problemas. Sim, sim. Ele não é, não caminhar de forma bípede é só um deles. Uhum. Então, eu acho que falando um pouco de tecnologia, os recortes que os cientistas e engenheiros fazem também estão condicionados a preconceitos, a formação social, a cultura a qual ele pertence. Uhum. Ô, João, basicamente é isso. Legal. É claro que você, né, nos seus estudos, você faz essa análise da interação homem-máquina, né? Porque você tem aí uma pessoa que necessita de alguma intervenção e essa intervenção vem, na maioria das vezes, com um objeto, tá certo? Uma coisa que, como você fala, né, pode ser visto como ciborgues. Mas aí, João, eu queria perguntar para você e ver a tua opinião sobre
a gente sempre fala aqui, né? O objetivo das nossas lives aqui é falar sobre inovação. E a gente sabe que a inovação, novas tecnologias, a gente caminha de uma forma cada vez mais rápida dentro desse novo momento, né? Mesmo antes da pandemia, de que as inovações, as tecnologias aparecem, surgem a uma velocidade muito mais rápida do que o nosso aparelho cognitivo é capaz de absorvê-las, tá certo? E Uhum. isso causa um impacto, não causa? Por exemplo, ansiedade, por exemplo, medo de perder emprego, ansiedade de não conseguir acompanhar todas as alterações de inovação, novas tecnologias, medo de ficar para trás, né? Qual que é o impacto que você vê assim, desse mundo cada vez mais conectado, tecnológico? Como é que as pessoas reagem a isso? Se você puder falar um pouquinho mais alto, eu te agradeço, que a voz está um pouco baixa. Ah, tá bom. Desse tom, tá bom? Tá, tá. Vamos ver. Tá, então é o seguinte, o Isso, que eu melhorou. faria para enfocar esse tema assim, existe uma dimensão psicológica disso, mas também existe uma dimensão sociológica. Eu compararia isso, por exemplo, com o século XIX, virado do século XIX e século XX, então um estudo seminal da sociologia que chamou o suicídio. Emile Durkheim, que é um dos fundadores da sociologia, ele foi lá e fez uma análise sociológica e estatística do suicídio na Europa. E aí ele criou o conceito da anomia social. Qual que era a conclusão dele? Que os países protestantes eles tinham um índice de suicídio muito maior que os países católicos. Uhum. E aí ele deriva dessa correlação estatística uma relação causal que está fundamentada justamente na religião. E o que ele chama de anomia? Anomia é a incapacidade do indivíduo como agente social ou da sociedade como um todo lidar com as grandes mudanças sociais, que na época era basicamente o industrialismo capitalista. Você tinha lá Sim, uma grande mudança nas relações econômicas, você tinha uma grande mudança em termos de tecnologia. E muita gente não estava conseguindo se adaptar a isso. E a hipótese dele é que a religião dava um certo colchão social para as pessoas nos países que não eram católicos, para elas não se suicidarem, enquanto que nas sociedades protestantes, esse colchão ele era mais fraco, porque sim, a religião protestante ela é naturalmente não, em sua fundação, individualista. sim. Assim, o indivíduo fala direto com Deus. É. Tem a igreja. A igreja é uma ferramenta. Na verdade, o pastor é empregado, é um funcionário da comunidade. Tá? Uhum. O que acontece hoje? A gente tem, eu acho que existe uma percepção, sim, de que a tecnologia caminha muito rápido, mas eu acho que essa percepção ela é muito mais, vamos dizer, aparente. Eu não acho que a tecnologia tem caminhado tão rapidamente. Tá? Uhum. Porque eu digo no seguinte sentido, o que é uma mudança de paradigma? Eu acho que os paradigmas em si não têm mudado muito rapidamente. O que acontece é que nós estamos digerindo um paradigma antigo. Uhum. Assim, o que é esse paradigma antigo? O computador foi inventado ali nos anos 40, a internet foi inventada em 69, o microcomputador, na prática, surgiu ali com o Apple II, aí a interface gráfica com o Macintosh. Uhum. E aí a internet, de fato, ela se tornou pública aí na virada do século XX para o século XXI. E eu acho que foi o grande, vamos dizer, o turning point foi a internet. É. E a gente vem digerindo todas as transformações que as tecnologias proporcionam. E o que é uma quebra de paradigma? Você pegar ali uma definição de paradigma, para não ficar falando, eu acho que paradigma é isso, ou ele acha que paradigma é aquilo, quem criou essa hipótese do paradigma foi o Thomas Kuhn no livro dele sobre revoluções científicas. Então você tem lá um paradigma dominante, ou paradigma normal, que é basicamente um conjunto, sistema de pensamento e conhecimento que é dentro da comunidade aceita como normal ou válida, e aí você tem as pesquisas dentro desse paradigma. Aí você tem pesquisas, vamos dizer assim, complementares quando o paradigma é ameaçado. Por exemplo, vamos falar de Aristóteles. Ele foi lá e bolou o modelo onde a Terra estava no centro, né, o modelo que a gente chama de antropocêntrico. E aí você tinha lá várias esferas, até que a última esfera, depois disso, eu chamava o motor eterno.
Isso é um modelo que a Igreja Católica pegou na Idade Média como grande modelo do universo. Sim. Então, o que tinha depois ali na parte externa era vamos dizer, Deus estava lá, os anjos estavam lá. Sim. Então, o que a gente tinha? A gente tinha um modelo, um paradigma científico, que era casado com o paradigma social dado pela igreja. A ideia do cosmos era aquela. Porém, 6 séculos depois de Aristóteles, veio um cara chamado Ptolomeu para corrigir um problema. Por quê? Porque os planetas eles têm um problema, eles não acompanham esse movimento único. Quando você olha o céu, ele de fato parece que move sozinho, todo junto. Mas os planetas parecem independentes. E aí ele criou um outro modelo que era mais complexo, onde você tinha uma órbita e o planeta girava nessa órbita aqui para mostrar o trajeto irregular dele no céu. Aí surgiu Copérnico. Falou, não, o que está no centro é o Sol. A Terra gira em volta do Sol como os demais planetas. Aí ele explicou o movimento do céu. Só que isso não foi aceito de partida porque isso não era observável. Aí quando é que isso muda de fato? Quando vai lá o Galileu com o telescópio e fala, veja, a sombra de Vênus garante que o Sol está no centro do sistema, não a Terra. E foi só aí que o paradigma novo se instalou e esse paradigma a gente vive até hoje. Porém, o que acontece? Você vê que os paradigmas eles vão surgindo na ciência e tecnologia, mas eles não mudam necessariamente a sociedade no momento que ele surge. Tanto que o modelo ptolomaico é muito mais antigo do que a Idade Média, porém vigorou o modelo aristotélico até depois. Isso aí só caiu com o telescópio do Galileu. O que eu acho? O paradigma científico ele só vai ter impacto na sociedade quando ele mudar o paradigma dado ali, social e econômico. Eu não acho, por exemplo, que as tecnologias que existem hoje estão mudando o paradigma econômico. Estão mudando pequenas relações econômicas, mas continua o mesmo capitalismo de Adam Smith. Sim, isso claro. Não mudou. O que a gente vê, assim, desde a Revolução Industrial, a gente vê, né, sempre era mais carvão por balde, e hoje a gente vê a mesma coisa, né, a busca da produtividade. Todas as ferramentas tecnológicas, elas surgem com esse objetivo, né, melhorar a produtividade. Então, antigamente, né, quando eu comecei minha carreira, a gente trabalhava de segunda a sexta, sexta-feira ia para casa e só ia trabalhar na próxima segunda. E hoje a gente está conectado 24/7, tá certo? Então, não só os celulares, né, os grupos de WhatsApp, a gente está trabalhando muito mais do que trabalhava antes. Então, isso para a produtividade, para a facilidade, para a conveniência, melhorou muito, mas não necessariamente a nossa qualidade de vida, tá certo? Pelo contrário, eu tenho um pensamento que quanto mais a tecnologia avança, mais a praticidade vem e mais degrada a nossa qualidade de vida, né? Então, gente, como eu falei, a gente está, assim, trabalhando muito mais. Hoje está tudo à mão. Mas aí você vê, né, as pessoas mais esgotadas, mais cansadas, né, mais ansiosas. Quer dizer, então, assim, mesmo no mudando paradigma, a gente nota, né, numa questão aí que você vê as pessoas sofrendo hoje de depressão, de crise de ansiedade, é um número muito mais alto do que antigamente, né? Isso. Mas note que eu não disse que não vivemos impacto. Vivemos hoje justamente aquilo que o Durkheim dizia sobre o suicídio, no estudo do suicídio, de sociedade anômica. Eu acho que a gente vive um grande momento de anomia, sim. Porque na hora que a gente pega os paradigmas científicos que estão sendo aplicados agora à sociedade, falar rede social, talvez seja uma mudança de paradigma de sociabilidade. Isso eu não tenho essa certeza, porque a gente vai deixar de fazer as coisas que a gente fazia antigamente. Algumas coisas deixou de fazer, mas no sentido que não é bom. A pandemia está aí para mostrar que a rede social virtual ela é limitada. É claro. Claro. Tá? A gente vive uma ansiedade hoje, por quê? Porque a tecnologia invadiu nossa vida privada. Isso. Então a gente tem um corte que não estava previsto no modelo econômico, que era a separação do privado e do público. E o que acontece quando a gente está... Eu estou indo na minha casa, você está na sua casa, né? A gente está trabalhando. Isso naturalmente vai dissolvendo algumas fronteiras que a gente considerava como dadas.
Uhum. Certos laços de solidariedade vão desaparecendo. Uhum. Por exemplo, o que acontece quando a gente começa a comunicar por e-mail? Vou dizer o que acontece. Acabou o correio. As pessoas não mandam mais cartas, não mandam mais cartões postais. Porém, o e-mail não substituiu a carta. Sim, é outra... Existia um laço de solidariedade que você reafirmava na carta que não se reafirma no e-mail. Sim. E a mesma coisa acontece com o WhatsApp, etc. As pessoas não se falam mais por telefone. Uhum. E quando você conversa pelo telefone, existe uma interação de pessoa a pessoa que não é redutível ao WhatsApp. Sim, isso está desaparecendo. E aí hoje, com a pandemia, todo mundo vai usar Zoom, todo mundo vai fazer videoconferência. E o que acontece? A pandemia trouxe uma demanda por meios de interação social que evitassem a presença ou contato corpo a corpo por motivos óbvios. Agora, isso de fato vai ser o novo normal? Eu discordo. O que eu acho que a pandemia ela veio a acelerar tendências que já existiam. Uhum. Então, a educação online, à distância, e o trabalho à distância, eles vão acontecer na medida que isso for possível. Uhum. E muito provavelmente, aquilo que vai ser mediado pelo computador vai ser aquilo que vai ser vendido de forma mais massiva. Uhum. Então, você quer ter aula presencial, vai custar mais caro do que fazer EAD. Sim. Entendeu? É como aconteceu, por exemplo, com o Internet Banking. No começo era coisa para quem era cliente estrela. Sim. Mesmo caixa eletrônico era para quem era cliente estrela. Hoje, para você ser atendido por um ser humano, você tem que ser o cliente top. Exatamente. Eu acho que aí o que a pandemia vai fazer vai acelerar esse processo. Uhum. E aí, junto com o que é dito aí de novas tecnologias, acho que vem um conjunto de buzzwords que não mudam nada. Assim. Vamos lembrar algumas antigas, por exemplo, Web 2.0. Sim, aquilo lá, na verdade, não era nada. Aquela era a embalagem nova de uma coisa que já existia. Está falando de cloud computing também, é uma coisa que já existia. O que a gente tem hoje é um uso maciço disso. É uma evolução linear de uma tecnologia que já existia. Eu não vi até, desde a web, a popularização da web com o e-commerce, com a distribuição de vídeo, de música, streaming, etc., e redes sociais, eu não vi nada que a gente possa falar, cara, isso aqui é disruptivo, isso aqui vai mudar a sociedade. O que a gente está fazendo é acomodando uma série de tecnologias e desenvolvimentos que nós já tivemos ao longo do século XX. Porque eu não vejo, de fato, assim, nem a pandemia como um grande elemento que vai mudar o curso da história. Pegar coisas que mudaram o curso da história recentemente. Sei lá, Segunda Guerra Mundial. Aí você mudou completamente a ordem mundial, você teve uma evolução tecnológica gigantesca durante a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Industrial. Nem a gripe espanhola causou uma Não, eu também não acredito, não. econômicos. Até porque você tem pega na história, né? Você tem a gripe espanhola, a peste negra, você tem a humanidade já passou por tudo isso e saiu e está aí, sobreviveu. E eu assim como eu não acredito que a gente vai sair, a humanidade vai sair de uma situação melhor. Pelo contrário, eu acredito que vai sair de uma situação pior, né? Onde você vai ter, pelo menos no curto prazo, aí uma situação de potencializador das diferenças sociais, né? A própria situação que a gente vive hoje, né? Situação de fazer tudo digital, você já tem aí uma separação de classe social muito grande. Então você tem aqui, né, as crianças que podem ter uma internet boa, ter computador, ter celular, e grande parte, a massa da população não tem nada disso. Então você tem aí um fortalecimento dessas divisões sociais, né? E sempre que é da crise, o ser humano ele tende a ficar mais egoísta. Então é uma situação assim, vai passar, sim, mas não é que nós vamos viver numa situação muito mais humanista. Não vamos. Eu não acredito nisso, não. A história diz que não. Né? Não sou eu que estou dizendo. Se você analisa todos os períodos pós-pandêmicos, a situação fica pior depois vai acalmando, tá certo?
Então, eu não acredito que a gente vai ter uma situação que todo mundo vai respeitar a natureza, vai ter os vínculos mais humanistas. Não, pelo menos até hoje nunca Não, foi pelo assim. contrário. Eu Pelo acho que agora contrário, a gente então. tem um agravante, que você mesmo mencionou, da ansiedade diante da tecnologia, Sim, das mudanças do mundo. O fim da Guerra Fria foi também algo que mudou o curso da história, porque coisas que a gente dava como sólidas, elas desapareceram. sim, sim. Então hoje a gente vive um mundo muito fluido, que é o que causa ansiedade hoje. Agora, o que Uhum, causa essa fluidez? A computação, com certeza. sim, Você vai falar, quanto custa uma passagem aérea? A passagem aérea é flutuante graças à tecnologia, é claro, claro. porque você consegue ver a demanda e oferta na hora. Então, eu acho que a gente deve sair da pandemia provavelmente uma situação social muito pior do que quando Pois entramos. é, pois é, pois é. E Tem você coisas mencionou. imediatas, por exemplo, a uberização das relações econômicas é um fato. Pois é. Isso vai explodir. Uhum, E não uhum, é necessariamente bom para a sociedade. É bom para quem tem o negócio. Assim, mais isso, gente vai ganhar dinheiro, mas isso. vai ter mais gente com a situação precarizada. É. No livro do Friedman, o Lexos de Oliveira, ele fala muito disso, né? Da união da computação com as tecnologias de comunicação. E aí você vem, né, Uhum. com um efeito de subproduto disso, a globalização. Então você tem, na verdade, uma globalização de capitais e não necessariamente uma globalização humanista, pelo contrário, né? Isso. O que eles estavam querendo é uma globalização dos capitais, para você derrubar as barreiras para poder colocar dinheiro e tirar resultado e sem muitos problemas. E aí, quando você vê dessa questão da uberização, ela é uma coisa muito complexa. Se você conversar, né, com esses jovens aí que trabalham hoje nos modelos de Uhum. entrega, né, seja de moto, de bicicleta, enfim, a carga, eles são submetidos a um esquema de trabalho que lembra muito o período do início da Revolução Industrial. Então, É. a gente vê aí esses meninos de bicicleta, por exemplo, que fazem as entregas, eles passam segunda a sexta trabalhando nas entregas, dormem na rua, e você tem os grupos que se unem e um fica vigiando o outro, porque ele não tem condição de voltar para casa. Então, eles trabalham de Isso. segunda a sexta, trabalham 12, 14 horas fazendo essas entregas e vão para casa, né, em alguns dias só. Então, você tem uma precarização, né, da situação da mão de obra bizonha. E aí você tem quem domina o elo da cadeia de todo o sistema é a parte da tecnologia, que são as plataformas, e você vê todo o resto numa situação muito complicada. Então, mas aí você nota o seguinte, né, que você tem uma evolução da tecnologia computacional, mas é uma evolução linear, tá? Sim. Você tem coisas que aparecem aí, o smartphone, você tem páginas mais sofisticadas, sistemas de big data mais sofisticados, mas isso é uma evolução linear que já estava prevista, inclusive, no começo da ciência da computação. Uhum, Mas as relações econômicas, elas estão sendo, vamos dizer, aceleradas dentro do conceito lá da microeconomia. Assim, uhum, a uberização é o conceito da microeconomia acontecendo na hora. sim, Assim, é a oferta e procura acontecendo na hora. O preço do frete do cara vai despencar na hora sim, que tiver um monte é, de motoboy. É assim uhum, que funciona. Então uhum, eu acho que a ansiedade vem disso, vem também de coisas que a tecnologia vai, vamos dizer, tornando obsoleta. Vamos pegar, se a gente tem uma certa idade, você deve lembrar do Pestap. O do cara quê? do jornal que ia lá, Opa, claro, Pestap. pestapeiro, Eu lógico. conheci pestapistas assim que trabalhavam no jornal há décadas. O cara recortava as fotoletras, montava o jornal. Aí, pô, a profissão dele desapareceu em questão de 3 anos. Uhum, Assim, o cara não soube, nem entendeu o que aconteceu com a vida dele. sim, 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 Isso sim, vem acontecendo uhum, em sucessivas etapas em vários campos de trabalho. sim, Então, a gente vive uma ansiedade e fala, eu vou ter trabalho amanhã? uhum, Assim, isso é verdade com quase qualquer pessoa que esteja trabalhando hoje. sim, claro. A É, idade. O é. que é ser economicamente ativo? Sim, hoje tem uma dúvida. O que é ser economicamente ativo? Eu preciso de um smartphone para ser isso? Uhum, E ao uhum, mesmo tempo a gente tem, nessa globalização, distâncias enormes sociais. A gente vai falar,
Ah, legal ter um smartphone, mas o smartphone ele é baseado em economias extrativistas Sim, que equivalem a diamantes de sangue. Então, sim. na África, né? Sim, Sabe? sim. E isso fica ali escondido, porque você tem camadas e mais camadas de mediação de mercadoria, onde você perde a conexão com o ser humano que está na outra ponta. Isso. Isso é um dado da economia. Isso vem aumentando. E a mediação com a tecnologia aumenta essa distância. Uhum, Quando a gente olha a rede social, a minha opinião é que a rede social deve chamar a rede antissocial. uhum, Porque ela é, ao mesmo tempo que junta a comunicação das pessoas, ela tem promovido assim rupturas de laços de solidariedade em todos os aspectos. As pessoas brigam, uhum, amizades terminam, comunidades desaparecem por causa de redes sociais. uhum, Sabe? uhum, Então, o quanto que a rede social, mediada pela informática, de fato aumentou, vamos dizer, a humanidade entre as pessoas. O quanto que a uhum. internet aumentou o humanismo entre as pessoas. Não, Porque você tem informação, não significa que você tenha conhecimento. não, Não claro. basta você ter um monte de página solta que você vai fazer um livro. E hoje a web é isso. E as pessoas têm a percepção, muitas vezes, de que tem um conhecimento enorme à disposição ali. Mas na hora que você vai fazer um conhecimento estruturado, você descobre que é difícil encontrar. Sim, Porque claro. a informação, ela é um estágio anterior ao conhecimento. Depois do conhecimento que vem a sabedoria. Sim, E sim, a gente sim. está ficando satisfeito com a coisa barata, que é a informação. Eu acho Claro. que a gente está Até porque, desvalorizando cada vez mais isso. até porque, Desvalorizando a sabedoria e o conhecimento. claro, o conhecimento para você adquirir requer reflexão, requer Uhum, profundidade, né? E a sabedoria, então, só o tempo, né? E a gente está, assim, uhum, vivendo numa situação que as coisas vêm de forma muito rápida, você mal aprende uma coisa, já vem outra. Então, assim, a gente uhum, está criando, né? O mundo hoje tem uma geração que não tem o exercício do aprofundamento, não tem o exercício de olhar para dentro de si, porque está tudo no externo, é tudo rápido, tudo raso. Então acaba uhum. tudo ficando raso, né? As relações ficam rasas, as análises ficam rasas, tá certo? Tem coisas que não adianta, né? Tem coisas que se só constrói com o tempo, né? Então, uma família, uma carreira, uma história leva tempo. E hoje a geração não está muito afim de investir muito tempo em qualquer coisa, não importa no que, né? É, Então a que tem gente esse precisa a imediatismo, né? velocidade pela velocidade. Assim, para finalizar o raciocínio, o que eu diria é o seguinte, que essa facilidade de ter acesso à informação deu a falsa sensação de que todos são gênios. Sim. Sim, eu acho que a gente não teve um período da história com tantos gênios ou auto-intitulados gênios como agora. Aham. Porém, na hora que você olha inteligência, a gente não consegue compreender quase nada da inteligência humana. Mas É. tem um paradoxo que é, as pessoas estão ficando cada vez menos inteligentes Uhum. e a gente está achando que as máquinas estão ficando mais inteligentes. Tanto que hoje você liga para um call center, cara, qual que é a impressão que você tem? Você está falando com uma máquina. Só. É um ser humano, mas é E uma tá máquina. mesmo, né? E tá mesmo. É. E daqui a pouco vai ser o primeiro posto que vai desaparecer quando a inteligência artificial atingir um certo patamar, vai ser o call center. Esse movimento já começou. Já. Mas o que acontece? É a substituição do tipo de trabalho que já atormenta a gente. O Uhum. call center é uma coisa que mais atormenta do que ajuda. Aí vão Seja, colocar computadores, seja ele humano ou e aí. máquina, né? Exatamente. Então, é uma inteligência artificial ou é uma ignorância artificial? Uhum. Uhum. Assim, quais Uhum. são os grandes algoritmos que, de fato, vão mudar o curso da história? A máquina hoje ela é incapaz de inventar. Um Sim. computador ele não é criativo. Eu acho que a gente vive uma. Você trabalha com criatividade, É, é o tipo de profissão que está sumindo. sim. As pessoas não sabem mais criar, ficam só replicando. Você olha o cinema, é remake de filme, você olha livro, é repetição de fórmulas iguais. Você olha a Uhum. Netflix, eles pegam um template de roteiro e ficam replicando aquilo. Sim. Assim, não tem mais grandes rupturas nem no campo artístico, mas qual que é o grande artista do século XXI? Pois é. Pô, a gente teve tanto do século XX, XIX, Renascença nem se fala, né? Você Pô, vai lá para um museu, sei lá em Florença, é, você olha aquilo tudo e fala, bom, onde é que tá, o que vai ser construído do a partir de século agora. XXII, do século Sim, XXI, sim, sim. Qual é o ativo sabe? que essa geração está legando à próxima geração, né?
Ô, João, a gente É, tem aqui. Putz, a conversa é muito boa, cara. Por isso que eu gosto de conversar com você. Mas a gente tem um combinado aqui de encerrar às 7 horas. Eu só não encerrei antes porque você queria concluir o seu raciocínio. Então, tá eu queria ótimo. Obrigado. agradecer, João, agradecer de verdade, né? Certamente eu vou te chamar para participar mais vezes. Aí a gente entra num tema mais específico. Esse agora foi assim uma visão geral, que é uma conversa, João. Não sei se você notou, é muito rara de se ouvir hoje, né? É muito rara. Uhum. Ninguém está abordando esses aspectos aqui, então por isso que é legal. Então, certamente eu vou te convidar mais para voltar aqui, claro, se você você tiver tempo, agenda e a gentileza de novo de estar aqui com a gente. Legal? Muito bem, João. Tá, Então, estou à obrigado pela disposição. participação. Bem bacana. Espero te ver aqui muitas mais vezes. Pessoal, então, Um ó, abração. Obrigado. opa, amanhã eu vou gravar um vídeo falando da programação de agosto, né? O João foi agora o último entrevistado do mês de julho. Fechamos aí as entrevistas de julho com uma entrevista super especial. E amanhã a gente já tem a programação. Já temos fechados todos os entrevistados de agosto, todos os entrevistados de setembro, já também confirmados. E agora estamos já com os entrevistas metade de outubro. Então, a gente sempre está, né, já fazendo esse trabalho antecipado para que a gente possa continuar aqui com essas lives, tá bom? João, brigadão, cara. Forte abraço, viu? Valeu. Abraço para todos aí. Valeu. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Tchau.